Estamos aqui junto com vocês mais uma vez no documentário Atletas Guerreiros. Isso mesmo, estamos com o 5º capítulo. Vamos contar a história desses guerreiros. Primeiro, a mãe Elisângela Souza, né? Mãe de 7 filhos que teve que se afastar, deixar de realizar seus sonhos como atleta para cuidar dos seus filhos, que dos 7, 3 nasceram com patologias, né? O Jean Carlos com intelectual e congênito, tiveram mais 2 com Down, autismo, TDAH, TOD, e ela vem nessa luta, né, acreditando no poder transformador dos esportes, né, desafiando até a ciência, muitas vezes que o esporte tem o poder de transformar, o milagre que o esporte faz na vida dessas pessoas. E essa guerreira, Elisângela Souza, vem em busca dos seus sonhos, através do seu filho, conseguindo estar aí no esporte, no atletismo, também no judô. E o outro é o Jean Carlos. Você vai conhecer a história desse garoto também, que muita superação, muita determinação e fé, superando preconceito e tudo mais, está aí na sua luta, mostrando que é capaz de tudo, igual qualquer outra pessoa. Então são exemplos que nós precisamos seguir e passar para as outras pessoas. Então, peço a vocês que nos acompanhem, curtam e compartilhem para que possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas através do nosso compartilhamento, que as pessoas possam entender, compreender a importância e o valor desses jovens, desses atletas. Então, pessoal, vamos estar aí. Você vai estar acompanhando agora conosco o 5º capítulo do documentário Atletas Guerreiros. Bom dia, me chamo Elisângela, sou mãe de Jean Carlos. Jean Carlos é um para-atleta que nasceu com uma deficiência congênita. Ele nasceu com uma paralisia também. E hoje a gente está na luta para que Jean venha se tornar um dos atletas pernambucano e brasileiro também reconhecido. Esse é o nosso sonho, que a gente está correndo atrás. E hoje, Jean está fazendo parte da APA Petrolina de atletismo. Eu fui um dos exemplos de estimular Jean a correr. Né? Jean, com a patologia que ele nasceu, a deficiência congênita de Jean, eu comecei a voltar para a pista para poder treinar e voltar a ter assim, mais hábito saudável. E Jean gostou. Jean gostou da pista, pediu para treinar, e ali foi incentivo, né? Como uma ex-atleta, mãe também, eu achei que seria bom que Jean participasse do pouco da minha vida que eu vivi antes. E Jean deu um procedimento, está dando procedimento àquilo que eu era, né? Ele vai realizar o sonho dele e eu vou realizar o meu sonho através de Jean Carlos. Quer ver Jean numa Paralimpíada? Eu creio nisso. E acabou de chegar do brasileiro, Jean foi campeão brasileiro, lá em São Paulo, escolares, ganhou os 60, os 100, ficou em segundo nos 200, e só as provas que eu fazia. Então, para mim, é uma realização muito grande. Né? Quando o Jean nasceu, a gestação de Jean foi uma gestação tranquila, mas a hora do parto de Jean foi bem complicada. E quando eu vi Jean, foi 2 horas depois, e foi quando eu notei a deficiência no pé de Jean. Até então eu não sabia que Jean tinha, para mim, ia ser uma malformação do parto, no parto não, na gestação, mas acabou com 6 meses eu descobrindo que Jean tinha nascido com congênito no pé, no lado esquerdo dele, e agora, o ano passado, eu descobri que Jean também tinha PC, que foi a malformação que Jean nasceu, né? Tanto Jean teve paralisia cerebral e a congentação no pé esquerdo. E ele, para mim, já é superação. O nome de Jean, para mim, é superação. Jean me surpreende cada dia mais. Jean me surpreendeu quando o médico disse que Jean não ia andar. Jean andou com 11 meses, por causa dos aparelhos que Jean usava nos pés, mas Jean andou. E Jean ele não vê obstáculo. Jean supera. Para ele, aquele obstáculo já é mais um incentivo para ele superar. E ele me mostrou
o que é ser superação. Para mim é Jean. Jean, e o que eu puder fazer por Jean, eu faço. E hoje eu sei o que Jean está passando, né, pela falta de apoio que Jean não tem, patrocínio. Aqui em casa, eu sou mãe de 7, eu já fui atleta, né, sou mãe de 7 filhos, eu sou uma ex-atleta, fui corredora de 100, 200, quase 100 metros. Tive bastante título por Pernambuco, defendendo a delegação pernambucana. E eu sei a dificuldade que eu passei quando eu era atleta. Parei, né? Não, me arrependo um pouco por ter parado, por ter desistido, mas foi porque eu não tinha apoio suficiente para estar na pista. Apesar de ter vários títulos, eu não tive. Hoje, quando chego na pista com o Jean, graças a Deus ficou um bom reconhecimento de algumas pessoas que reconhecem, né, que eu fui um atleta, grande atleta, corredor muito. Olha, a tua mãe era uma fera. Eu me sinto bem escutando isso, porque meu filho está ouvindo isso hoje. Então, hoje, eu tenho 7 filhos hoje. A dificuldade para andar e com o Jean, para realizar, tentar, tipo, patrocínio, materiais para Jean competir, viagem, né? Agora vai ter viagem para Paraíba, que são os MIT, que vai ter para Rio Grande do Norte, e a gente está precisando desse apoio, porque sozinha eu não vou poder levar Jean para as competições. E Jean precisa participar de competições, porque ele tem que se desenvolver. Para ele se desenvolver, ele precisa de apoio, ele precisa de estrutura para isso. Ele treina lá na Federal, mas ele precisa de um apoio, patrocínio financeiro, para que Jean, coisas que a gente não tem, para que Jean venha desenvolver e crescer profissionalmente e ser um atleta bem desenvolvido. Eu creio nisso. Meu nome é Jean Carlos, tenho 12 anos, eu pratico judô, sou atleta de atletismo sub-16 e há 5 anos atrás eu entrei no judô, mas não consegui muito porque sempre queria ser jogador de futebol. Aí eu voltei, não, esse aqui é o meu lugar. Aí eu fui treinando. Passei um ano sem fazer meus exames de faixa. E quando foi 2022, participei da minha primeira competição. Foi a Copa Nagai de judô. E isso foi um exemplo para mim, porque muitos atletas dali já eram conhecidos oficialmente como que eu lutei. Ele era como se fosse oficial da Federação Pernambucana. Aí eu fui lá, lutei, ganhei, lutei várias vezes, consegui o primeiro lugar e foi assim que começou a minha jornada. Aí quando foi 2023, aí eu comecei, mas o problema é que as competições eram tudo paga. Aí tinha esse problema, mas antes eu participava de um projeto que era o Cedini, né? Que atualmente ele fechou, mas antes ele era muito bom porque ele pagava as competições, mas quando foi minha vez de participar pelo projeto, minha mãe só pagava metade das competições. Aí foi. Quando foi agora 2024, me federei na Federação Pernambucana de Judô, competi de Pernambucana, infelizmente eu saí sem medalha, né? Não consegui entrar no pódio, mas lutei bem, machuquei meu joelho. Aí foi assim. Aí eu segui em frente, treinando, para sempre ficar mais forte. E quando foi o ano passado, eu comecei a treinar o atletismo. Aí parei, e depois meu professor falou para minha mãe: tem um mito para ele competir, né, pelos escolares. Aí eu fui lá, bora. Não treinei nada. Treinava nada, aí eu fui lá, só corri e fiquei, né, em primeiro lugar nas 3, nos 100, 60 e 200 metros. Aí tive que dar uma parada, né, por alguns motivos aí. Também era muito longe, minha mãe não podia me levar por conta da terapia do meu irmão. Mas foi isso aí. Agora, dia 25 de novembro de 2024, viajei para
etapa brasileiros escolares e consegui o primeiro lugar nos 60 metros, os 100 e segundo lugar nos 200. Foi um orgulho porque foi minha primeira competição no atletismo e isso me ajudou a se motivar e não só por ter competido, e sim pelo conhecimento que eu fiz lá. Fiquei com Cadu e Eric, que era melhores do Brasil, e eles ajudaram a me motivar. Melhores, eu quero ficar nesse lugar aqui. Aí atualmente eu tô no atletismo judô, que são meus esportes oficial, né? E eu gosto de praticar, e é isso mesmo, e esse ano eu vou ver se consigo passar nos escolares de judô. No dia 3/9/2022, eu participei da minha primeira competição no judô, que foi na Copa Nagai, e conquistei lá o primeiro lugar. Aí eu comecei a treinar bastante, e com isso, com o treino, dedicação, eu consegui participar de várias competições. Teve anos que eu não pude competir, porque também são lugares muito longe, como Caruaru, Igaraçu. E o problema é isso, né? E que hoje eu tô aqui me motivando pelo um esporte que eu pratico e que minha mãe também me motiva por estar me levando nos treinos, e que ela é uma mulher muito poderosa por me motivar sempre, que ela fala o certo que eu tenho que fazer e não o errado. E é assim que eu pretendo viver. É, hoje eu estou mais apta a proteger mais Jean sobre os preconceitos, né? Assim que eu descobri a deficiência de Jean Carlos, a gente passou. Eu sempre me retutulo como uma mãe muito defensora. Então, sou uma mãe muito brigona mesmo pelas coisas. Então, quando eu descobri a deficiência de Jean tinha que estar com gesso no pé, né? Por causa dos procedimentos do tratamento dele. E naquele procedimento, muita gente, quando via Jean pequeno, com gesso no pé, dizia logo que era relaxamento, que tinha quebrado o pé de Jean. E a dor não veio mais, foi quando o procedimento acabou, a gente começou a usar os aparelhos e a maioria começou a olhar as pernas de Jean quando a gente andava, né? Quando eu saía com o Jean nos cantos, que o povo olhava muito as pernas de Jean, aí dizia, coitadinho, meu Deus do céu, como isso dói nesse coitadinho. E ali foi quando eu fui me fortalecendo, fui aprender a defender Jean sobre isso, que para mim também, isso se retitula também como preconceito por ver aquilo e achar que todos os deficientes não são capazes de fazer e chegar ao ponto de fazer o que pode fazer e realizar o que eles podem realizar. E se a gente for olhar direitinho, os deficientes portadores de patologias, que é o nome certo, eles têm mais garra do que nós, que somos perfeitos, entre aspas, como muitos falam. Então, assim, a garra deles e as superações deles são importantes. Então, ele me ensinou a passar por tudo por preconceito, porque ele supera o preconceito de muitos quando olham para o pé dele, né? Mas quando ele está correndo, quando ele corre brincando mesmo, que vê como é o pé dele, como entra tudinho. Então ali ele que me superou mais ainda. Ele que me superou a reagir sobre o preconceito, sobre ele mesmo. Ele soube sair melhor do que eu no preconceito. Então, ele me ensinou muita coisa sobre o preconceito, para bater de frente, saber e mostrar que, independente da patologia dele e da deficiência que ele nasceu, ele faz coisas que muitos não faz. Muitos não faz. Eu vejo o Jean fazendo coisa que eu mesmo não faço. Os irmãos não fazem, ele surpreende muito a gente. Então, para mim, ele tirou o preconceito como um top de linha e me ensinou a passar por cima de tudo isso. E ensinar as outras pessoas que ele é capaz de muita coisa. Muita, não só ele, todos os deficientes, todos que têm patologias, que nascem com patologia, com deficiência, são sim superação, e eles mostram muito a capacidade deles em tudo, do que eles podem fazer. Eles são capazes de fazer muita coisa mesmo, e outra coisa, sem pedir apoio. Eles sabem se sobressair em coisas que a gente olha assim e fala, vai ser difícil para eles, mas ele mostra que não são. Não são. A dificuldade e o que mostra ser difícil para eles
são os preconceitos de muitos não acreditar neles. Isso são a dificuldade. Mas se a gente parar e acreditar no que eles são capazes, eles vão muito longe. Eles vão nos ensinar muita coisa. Muita mesmo. Também foi a que mais marcou de todas, foi o MIT, né? E tem as outras medalhas e outras competições que eu já participei. Isso foi muito importante para mim, porque isso me marcou e me mostrou o que é certo e o que era errado. E eu sempre me dediquei que o meu esporte não é só um esporte que a pessoa tem que vencer, e sim ter disciplina, que às vezes eu não consigo ter, mas é assim que eu pretendo ser um atleta profissional e com bastante disciplina, que no judô futuramente eu possa ter patrocínios e ganhar competições, que é meu sonho, como o brasileiro e as Olimpíadas, que um dia eu vou estar lá, que é assim que eu pretendo viver minha vida, né? Que é no esporte. E é assim que minha família, todo mundo é de esporte. Minha mãe, meus irmãos jogam bola. Eu sou aqui, judô e atletismo. Tudo bom? Boa tarde, me chamo Pedro, sou o treinador do Jean. Né? Jean é um filho de um ex-atleta, uma velocista muito talentosa, Elisângela, e ele tem potencial, ele é um moleque que tem potencial. Fico muito feliz porque ele é muito dedicado, muito esforçado, e recentemente ele participou no Campeonato Brasileiro Escolar, no final do ano passado, e conseguiu 2 ouros e uma prata, né? Foi ouro nos 60 metros e nos 100 metros rasos, e nos 200 metros rasos ele foi prata, medalha de prata, isso é muito bom. Mas eu acabei identificando uma outra prova na classe que ele participa, que é a T38, que é o salto em distância, né? Então, é uma prova que de repente a gente pode começar a testar, ele é muito novo ainda para testar várias provas, e acredito que ele possa ter um excelente resultado para o futuro, né? A gente tem como prever o futuro, mas enquanto ele for dedicado, a gente vai trabalhar bastante e vamos ver o que acontece. Em maio do ano passado, participei da minha primeira competição, que foi no MIT, que conquistei o ouro nos 200 metros, nos 160. E com essas vitórias no MIT, eu tive a oportunidade de ser classificado por escolar brasileiro em São Paulo. Foi muito bom porque foi minha primeira competição, eu tive a oportunidade de participar do brasileiro e que é assim que eu pretendo continuar. E esse ano vou ter novas competições, novos MITs, e tenho que ter apoio, porque nas competições tudo tem custo e é muito caro, porque no judô tudo é pago, federação, competições e tudo, e as competições tudo longe, não são perto, então é bom a pessoa ter um apoio, que tudo tem custo. Já no atletismo, a gente tem a ajuda da federação, e isso faz alguma coisa boa, né? Que as competições do judô e do atletismo são muito importantes, que ajudam a subir no ranking e ficar entre os melhores, que é assim que eu quero, porque um dia eu conquisto a seleção de base, não só no judô e no atletismo, que o apoio ajuda muito, porque tem que ter os materiais, né, esportivos para competir, no judô, no atletismo, que a sapatilha é muito cara, e não é só na sapatilha, que os kimonos tem que ter o azul e o branco, né, que são os oficial, que tem que competir o brasileiro, e no brasileiro judô é tudo pago, sai tudo do bolso do atleta. Aí isso complica um pouco a situação, porque nem todos os judocas e atletas de Pernambuco têm condições financeiras para conseguir viajar para outros lugares, ter a hospedagem. E também é bastante difícil passar pelas seletivas, é um peso para conseguir ir para as competições oficiais, principalmente as competições ranqueadas, que vai ter várias esse ano e que vai ajudar bastante se eu participar. E se eu tiver o apoio por poder participar esse ano das competições ranqueadas. Vai ter festivais ranqueadas, ter pernambucano ranqueado. Então, eu quero bastante participar dessas competições. Quando eu conheci o esporte,
Muitas vezes eu falava que não era para mim e eu passei tempo sendo aquele menino que jogava bola na rua, arrumava muitas confusões e não sabia me educar direito na rua. Aí quando eu vi que o judô ensina de disciplina, eu comecei a me comportar direito, aí fui me afastando da rua. Na rua tinha momentos que eu não saía de casa, passava uma semana, o dia todinho dentro de casa. Aí eu só saía para treinar e para o projeto, que era o CEDINE. E agora esse ano vou começar a treinar mais na Federal, né? E para ter mais competições aí, como os MIT brasileiro e nacionais, que vem pra frente. E é assim que o esporte mudou minha vida, que eu seja uma pessoa que seja capaz de fazer tudo que eu pretendo fazer, que eu sei que eu consigo fazer e que o esporte mudou minha vida de verdade. O esporte como é que eu posso dizer? Uma liberdade que você dá aos seus filhos, né? O esporte através do esporte a gente tem muita conquista. Não é só conquista de bens materiais, espiritual, corporal também. Então, independente da patologia que seus filhos tiver, não prenda eles, não. Não reprima ele do mundo, não. Leva para o esporte, leva para a natação, para o atletismo, para o judô. Tira eles de dentro de casa, o esporte transforma a vida dele de um jeito que você nem imagina. A liberdade que dá, o conhecimento, né, ele também é um termo de habilidade social, que o seu filho vai aprender a ter, sua filha, e até nós mesmos, pais atípicos, que a gente passa a ter mais desenvolvimento, a gente tem mais desenvolvimento através do esporte, né? O esporte dá liberta, o esporte transforma e é uma naturalidade que o esporte tem em nossas vidas, que a transformação que traz, e eu estou vendo a transformação que fez na vida de Jean, está fazendo de volta na minha vida a transformação, né, no esporte, porque eu estou voltando à realidade que eu vivia antes, há 21 anos atrás, eu estou voltando a ter novamente essa liberdade, esse prazer de conviver. Então, habilidade social, sua criança vai ter, seu filho, sua filha, traz para o esporte, traz para ele viver um pouco mais e ele sentir que ele é capaz de fazer muita coisa através do esporte. Independente da patologia, traga seu filho para praticar o esporte e como o esporte mudou minha vida, ele também pode mudar a sua, como mudou a de vários atletas aqui de Pernambuco.